a gente vai entrar, depois disso daí, numa coisa que é final do século XIX, começo do século XX, que é o drama realista, que coincide com o início da era dos encenadores. Esse momento, então a gente vem de Shakespeare, que é a construção do personagem, não necessariamente psicológico, mas psicológico, das suas escolhas, não tem mais destino, cada um faz o que paga pelo que fez e escolheu fazer, e aí cai no drama realista e na era dos encenadores. Aí muda a porra toda. Muda tudo porque você passa a ter um tipo de dramaturgia que tenta, de alguma maneira, encostar mais na vida cotidiana. Encostar mais ainda na subjetividade dos personagens. No drama psicológico, vamos dizer assim. Né? Esse tipo de drama é um drama de maior interiorização. Por mais que a gente fale, por exemplo, de Macbeth, de ser a busca pelo poder absoluto e tal, não sei o quê, as coisas, os conflitos são conflitos que são humanos, são interiorizados, mas eles não são psicológicos, ou seja, o drama não é comigo mesmo, ou o drama não é existencial, vamos dizer assim. Né? Isso pelo lado da dramaturgia. Existiam outras coisas também, dramaturgia futurista, dadaísta, experimental, etc. Mas o que é mais marcante é a construção desse drama. Ibsen, em certa parte, as experiências do Teatro de Moscou com Stanislavski. Esse drama realista, ele é simultâneo, só para vocês terem uma ideia, a ideia de surgimento da psicanálise, surgimento de Freud. Né? Freud vai se debruçar sobre a vida, sobre a alma humana e vai dizer o seguinte: existem pulsões da nossa vida que determinam a nossa singularidade, que vem lá de trás, existem os traumas, existem as forças vitais e o interdito da sociedade, etc., etc., e a gente vive nessa porra desse embate. Então, Freud vai explicar por que a gente age como age e vai voltar lá atrás. Qual foi o meu trauma lá na infância? Qual foi o grau da minha, vamos dizer assim, da minha repressão sexual? Quais foram os meus desejos de infância? Como é que eu lidei com isso? Como é que eu não lidei com isso? E aí no que eu me transformei, na verdade? Eu sou o resultado desses embates todos, dessa formação toda. Para Freud, há algo constitutivo na experiência humana, mas que se traduz sempre de maneira singular a partir da história de cada um. Isso mapeia um pouco, ou determina um pouco esse tipo de dramaturgia. Mas aí começa a surgir uma outra coisa, que é assim, a era dos encenadores, a era dos grandes grupos, é a era dos caras que vão investigar a linguagem do teatro. Isso muda radicalmente o teatro. Até então, mesmo em Shakespeare era assim, você tinha convenções que normatizavam. O teatro elizabetano, ele tinha um espaço, então ele tinha um segundo andar onde cenas de intimidade aconteciam, tinha embaixo, que era meio a rua, etc., etc. O teatro grego também tinha convenções, tudo tinha convenção. Você tinha autores diferentes, peças diferentes, mas tudo, de alguma maneira, era meio que normatizado. Século XX, começo do século XX, fodeu a porra toda, explodiu. Todos esses tempos, o teatro era feito de uma determinada maneira. Começo do século XX, fodeu, rapaziada, cada um na sua, cada um faz o seu, cada um aponta um caminho. E aí começa uma coisa extraordinária, que é o seguinte, que é o que a gente tem até hoje. Cada encenador desse vai procurar formar um ator para as suas referências teatrais. Então, por exemplo, o Stanislavski, que foi um dos maiores gênios do teatro, ele vai dizer o seguinte: só tem sentido fazer teatro, só tem sentido a arte se ela for realista, se ela tocar na realidade. Porque essa arte declamada, essa arte falsa, ela já não representa o tempo, ela não tem a menor importância e tal. Só que eu não tenho atores para fazer isso. Todos os atores declamam, são atores falsos, são atores formados numa escola que não vão interpretar o que eu acho que é a arte do tempo que eu estou vivendo. Então, eles constituem companhias de teatro e começam a treinar os atores.
Stanislavski, por exemplo, manda os atores para a Índia, manda os atores para não sei o quê, para fazer laboratório, para saber como é que vai e tal, não sei o quê, tudo tateando. Tudo tateando para mudar uma maneira de se perceber. Aqueles atores já não servem mais. Aquele tipo de construção já não serve mais. É preciso inventar um outro ator. Contemporâneo a Stanislavski, por exemplo, Stanislavski vai tentar mergulhar no que ele considera a alma da interpretação, a alma dos personagens. Fazer viver essa singularidade, com minúcias de interpretação, com interpretações mais verdadeiras, os diálogos mais verdadeiros, o tempo do diálogo e tal. Isso no início da experiência dele. Tem um aluno dele, mais inquieto, meio maluco, chamado Meyerhold, que já vai, mais maluco, fazer um outro tipo de pesquisa mais ligada ao corpo, mas desenvolve muito mais o que ele chama de a interpretação pela biomecânica, onde a ação física dos personagens traduzem mais o que os personagens são e os conflitos do que propriamente aquilo que eles dizem. Então, por exemplo, tira essa porra desse cenário realista e a gente vai fazer um cenário construtivista que é só rampas, escadas e o caralho, não precisamos disso. O ator instaura a realidade do teatro e ele instaura a realidade do teatro fisicamente. Então, ele tem um plano, por exemplo, os atores têm que fazer esgrima, têm que fazer boxe, têm que fazer dança, têm que fazer atividade física. Porque o que ele diz é o seguinte, se o corpo está vivendo a emoção surgirá verdadeiramente. Não tem nada a ver, isso é um papo, ele vai dizer, né? Isso é um papo furado de memória afetiva e o caralho, tu pensa na porra do gato que morreu, na morte da tua mãe, não sei o que, esquece essa porra, isso não existe. O público não vai saber disso nunca, isso não vai instaurar a verdade nenhuma. O que instaura a verdade é o corpo, é a ação do corpo. Então, ele vai fazer uma experiência monstra em relação a isso. Extraordinariamente, não brigaram. Tinha os atritos, Stanislavski com Meyerhold não brigaram, cada um fez a sua experiência. No final da vida, se encontraram, porque um caminhou em direção ao outro, no final da vida, o que é extraordinário. Dois homens absolutamente brilhantes, mais brilhantes do teatro. Konstantin Stanislavski migrou para as ações físicas, já não acreditando tanto em memória afetiva, e o Meyerhold também se aproxima das experiências. Na verdade, ele é acolhido pelo Stanislavski. Miseravelmente, ambos são atropelados pelo comunismo, pela União Soviética. Stanislavski é afastado do Teatro Moscou e o Meyerhold, na verdade, é suicidado. Dizem que se suicidou, mas as informações e os estudos dizem que ele deve ter sido morto, tal, como vários outros foram mortos nessa época. E tem outra pessoa que eu quero falar, que é Grotowski, porque teve alguém que tem muito interesse em Grotowski na última vez. Não sei se está aqui, mas Grotowski também é um outro encenador polonês, mais moço do que todos do que os dois, e que vai fazer um mergulho na questão do ator. Notem, todo grande encenador do século XX, ou todo encenador, de alguma maneira, que possa ser considerado encenador, mergulhou e se debruçou sobre os processos criativos do ator. Todos. Não tem como. Todos os caras que vislumbraram uma cena diferente, uma cena singular, uma cena própria, tiveram que enfrentar a questão do ator. Que ator eu preciso para estabelecer no palco as minhas ideias de encenação? Então, Grotowski vai fazer esse mergulho e vai atrás de um teatro pobre, que não é um teatro onde ninguém ganha dinheiro, não é isso. É um teatro que não se precisa de nada a não ser ator, né? Miseravelmente, no nosso país, a gente acha que teatro pobre é teatro que não tem dinheiro mesmo. Todo mundo está fudido, mas não é isso. É um teatro que não precisa de artifício. É um teatro que você estabelece uma ligação quase que ritualística entre o ato sagrado de interpretar com o ato de perceber e viver aquela experiência junto com os atores. Esse é o sentido ritualístico, e ele vai, inclusive, cunhar a expressão ator sagrado, que é a expressão desse teatro, que você pode tirar tudo.
Pode tirar cenário, pode tirar palco, pode tirar porra toda. A única coisa que você não pode tirar é a experiência da construção de um ator na comunicação com a plateia. Viemos até aí. Foram séculos e séculos, rapaziada. É um esforço.